Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha Porto Alegre, Brasil e mundo. Está começando aquele programa que vocês acompanham, que fala de tudo, inclusive de esportes e futebol. Estou falando do nosso querido Sala de Prescrição. Hoje com os nossos debatedores, ela voltou, a rainha do programa voltou, doutora Alessandra Felicetti. Só um boa tarde, doutora Alessandra, por enquanto. Boa tarde, doutor Jefferson. O já tradicional que está sempre, doutor Ricardo Nogueira. Pois é, prazer estar aqui com a Alessandra, né? Ela volta nesse dia que é um programa tricolor, depois de uma derrota... Meio triste. Que poderia ter sido pior, né? Acho que até, na verdade, foi realista. E estamos aqui com o nosso convidado. Nosso convidado de honra, a memória do futebol e, diria não, pela nossa pequena experiência aqui, não só do futebol, mas acho que da história do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, como eu disse na introdução, Dr. Sérgio Bechelli, que grande prazer em tê-lo aqui no programa. Estou impressionado que eu acho que Silvio Santos e Chacrinha deviam ter tirado um curso com o Dr. Jefferson. Tamo aí, ó. É um apresentador de talento. Olha que sou rodado na mídia, hein? Tu dá de 10-0 nessa turma que eu já fui. Primeiro, uma satisfação muito grande. E eu tenho como mensagem que vai ser uma oportunidade muito grande de eu aprender mais alguma coisa com vocês três. Tu tá muito humilde, Bechelli. Tá muito humilde. Nós é que estamos aqui para aprender contigo. E mais uma coisa, Jefferson. O Bechelli fez o maior tripé de meia cancha da saúde do Rio Grande do Sul. Sérgio Bechelli foi secretário de saúde de vários governos. Foi secretário de saúde umas 4 vezes, né? 3 vezes. Mas eles formavam um trio na saúde, então eu vou te dizer quem era. Sérgio Bechelli, Germano Bonot e Moacir Scliar. Tá bom para vocês? Pois é. Só um detalhe, doutor Nogueira, é impressionante. As pessoas, já que nós estamos num programa do nosso grande sindicato, do CIMERS, que saudades que eu tenho de Flávio de Agosto e Gildo Vissoc. Quando eu estava de secretário, todas as pendências do CIMERS vinham os dois, tanto Flávio como Gildo, e a gente criou uma relação muito estreita. Mas só em relação rapidinho ao Moacir Scliar, claro que ele é conhecido na ABL, Associação Brasileira de Letras e tudo, como talvez um dos 2 maiores escritores de temas judaicos do mundo. Mas o que as pessoas não sabem é o que o Dr. Nogueira está resgatando. Ele era um baita de um sanitarista, uma das maiores autoridades do Brasil em saúde pública. E mais interessante, foi o cara que, por causa do meu sorriso, sério mesmo, me diagnosticou que eu estava com diverticulite. Não, tem que contar essa história aí, então. Como é que consegue isso? Impressionante. Primeira história a ser contada. Primeira história a ser contada. O talento de Moacir Scliar. Nós tínhamos as reuniões de coordenação, e era interessante, reunião de coordenação era às 8 horas mesmo. Não era 8:01, porque nós tínhamos aquela tradição Jair Soares, que depois tem uma história maravilhosa em relação a isso, que envolve perto de Campinas das Missões, e a reunião começou às 8, estava aquela turma ali, eu acho que estava, às vezes me escapa, e o Moacir Scliar era o mico, tá? Para nós era o mico. O Maninho, que é o Germano Bonot, só chamava ele de mico, né? Mico, apelido de infância, porque ele era um macaquito, subia na árvore, descia e tal. E aí ficava o Bonot, eu, o mico do lado de cá, o Ott, Fernerotti, maior autoridade em tuberculose do mundo, eu acho que era o Achute, vinha o César Bernardi, vinha o Kearney da perícia, enfim, estavam todos ali. E 10 minutos de reunião, o Scliar chega para mim baixinho. Tu não estás sorrindo, o que houve?
Eu sempre fui Com assim. uma dorzinha. Eu liderei sempre com um sorriso. Não era mole, mas é com um sorriso. Eu dizia, ele disse, tu tá com dor? Eu digo, e nós bem baixinhos, sem atrapalhar, acho que o Bonô tinha passado a palavra, não lembro para quem, acho que era a parte ambiental, como o Vladimir. Eu digo, tive dor. Ele disse, que dor? Eu digo, abdominal, muito forte. Se tu fez apendicectomia, eu digo, fiz. Quando eu jogava no Reno, eu tinha 11 anos de idade, que me levaram direto numa apendicite aguda. E a dor está onde? Pode ir lá no Cláudio Wolff, que tu estás com diverticulite aguda, sem nada, só de olhar. Olho clínico. Termina a reunião. Olho clínico. Termina a reunião. Isso é importante para saber a história médica. Hoje em dia iam botar na IA e provavelmente ela ia dizer que era amigdalite. Aí eu saio dali só para encurtar. E era uma inversão da válvula 11 horas mitral. Eu consegui que o Cláudio Henrique Wolff me atendesse lá no Moinhos e tal. Ele disse, aí, Bekele, digo, olha, o Sclier disse... Ele disse, não quero saber, não quero me influenciar. Ele examinou, fez um hemograma, tal coisa. E aí, depois que ele fez, ele disse, o que houve? Ele disse que eu estou com diverticulite. Aí ele não falou nada, né? Aí, quando voltou, o mico tinha razão. E aí, eu parti depois, um flagelzinho ali para diminuir a coisa, e acabei, 3 ou 4 meses depois, operando com o Érico Filman e com os guris dele. Então, assim, essa é importante, uma história médica para retratar uma figura extraordinária que em 86, quando eu já estava no lugar do Bonô, o Sclier e o Casarim me acompanharam para nós participarmos da formatação do SUS no Brasil. Sim, e aí então, nós participamos da formação. Mas aí entra uma outra grande figura... Isso. Que não era gaúcho, mas se formou aqui no Rio Grande do Sul, veio para cá, pro Rio Grande do Sul, para aprender medicina e saúde, e que foi ministro da saúde, que é o nosso amigo Valdir Arcoverde. Valdir Mendes Arcoverde. Agora é contigo, Becker. O Arcoverde é o seguinte, o Arcoverde é um médico, eu estava com o Santo Nogueira, que é um médico que veio para cá, era irmão do senador Dirceu Arcoverde, nunca se utilizou daquilo, veio para cá e foi trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, como todo grande médico, generalista, cirurgião, fazia do alfinete ao trator, né? Do alfinete ao trator. Então, ele vai para Campinas do Sul. E já em Campinas do Sul, ele demonstrou, casualmente estava com ele lá, o dentista da cidade, era o Dr. Marinon Porto, que depois também é da nossa equipe, um sanitarista maravilhoso. E o Arcoverde demonstra os primeiros lives de conhecimento em epidemiologia, aquele negócio todo, e pá. E aí o Arcoverde vem substituir o Dr. Paulo no planejamento da saúde. E o Arcoverde foi um extraordinário homem de planejar as coisas da saúde. Aqueles anos 70, em que Jair Soares modifica a saúde no Rio Grande do Sul, nós tínhamos tido o Dr. Bonifácio nos anos 40, e aí vem o Jair transformando realmente saúde, mas se cercando de uma equipe maravilhosa. Sclier, e ali começa a equipe. E o Arcoverde, vamos colocar assim. E aí o Arcoverde se tornou o grande comandante. Ele substituiu o Paulo Chaves, que era um deus na saúde também, nos anos 60. Paulo Chaves, planejador e tal. E aí o Paulo Chaves foi para a OPS. O OMS levou ele, foi para a OPS, não sei para qual acho que foi para o México. E aí o Arcoverde, o que acontece? Ele começa a se mostrar que era um profundo conhecedor dos programas de saúde, epidemiologia, enfim, a criação de serviços básicos. Toda essa coisa aí que se chama municipalização, Sim. isso a gente já fazia na saúde nos anos 80.
Sim, mas aí é quando começa a descentralização da saúde, da o saúde. Sistema Único de Saúde. Mas isso aí foi um pouquinho depois da descentralização. Foi mais em 86. É que antes, que tu tirou a saúde de 3 ministérios. Sim, era do Ministério da Previdência e Assistência Social, da qual eu fui assessor do ministro Rafael de Almeida Magalhães. Quando a gente acaba com os institutos, porque era assim, tinha um Instituto de Saúde dos Industriários, do IAPI, do SESC, e a PTEC, Transporte Coletivo. Cada profissão, cada sindicato tinha o seu instituto. Então tinha institutos que eram muito ricos, dos funcionários públicos, te lembra? O Hospital dos Servidores, lá do Rio de Janeiro, era um hospital imenso, hoje não existe mais. E aí essa turma aí, o Valdir Arcoverde, unifica esse sistema e cria, na época, o SUDES, né? Sistema Único Descentralizado de Saúde. Para ele chegar nisso, só para fazer a referência, ele nos anos, isso acontece nos anos 80, mas como é que ele vira ministro? Aí que está o detalhe. Como é que ele vira ministro? Chega em final de 78, 79, o presidente João Figueiredo nomeia Jair Soares como ministro da Previdência. Isso, chefe de gabinete, doutor Milton Moraes, de Pelotas. Isso, no início. Só para te dizer, eu tinha sido convidado e não quis ir. E o grande Milton, tem um detalhe, que jogou no rolo compressor. Rolinho, foi reserva do Rolinho, junto com o jogava futebol, era médico e jogador de futebol. E nosso delegado de saúde em Pelotas, da delegacia de Pelotas. E aí o Jair vai a ministra da Previdência e leva bandarra, leva, enfim, mas os que quiseram ir e os que não quiseram ir. O Schuber, Baldur Schuber, tal. Aí o que acontece? Dá uma crise na saúde, no ministro da Saúde, e o Figueiredo, aí estava algumas notícias que o Jair podia sair da Previdência para a saúde e tal, e aí o doutor Jair senta com o presidente da República e diz: olha, o senhor está com problema para escolher ministro? Eu tenho um nome extraordinário que está acima de qualquer indicação. Quem? O meu, porque ele foi para comandar o Arcoverde com o Jair, foi junto com o Jair do Ministério da Previdência, estava comandando, eu acho que a área... de planejamento. Alguma coisa assim. E aí o Figueiredo disse: quem? O Jair disse: doutor Valdir Arcoverde. Da onde que ele é? O Jair disse: Porto Alegre. Ele disse: Pozo? Alegre, isso aí é Minas? Não, Porto Alegre. E aí o Arcoverde se transforma em ministro. E aí que nós tivemos uma grande parceria, né? Bonô, eu estava junto com o Bonô, depois, quando eu assumo o lugar do Bonô, o Arco está ainda... E tem uma coisa interessante, ele era carinhoso, tinha alguns apelidos na secretaria, mas carinhosos, né? Não é um apelido que se fazia em público. O apelido dele era Velho, não por idade, porque era o mais sábio de todos. Então, a gente tinha que cuidar, o Bonô tinha que cuidar quando chegava lá, disse: tudo bem. Bekele, para a gente encerrar essa parte da saúde, que nós que somos da saúde, a gente às vezes enche o saco de só falar em saúde. Esse programa aqui a gente quer fazer também falar de outro lado, de uma outra faceta do Bekele. Mas só para terminar esse papo de saúde, naquela época aqui no Rio Grande do Sul, Alessandra e Jefferson, o grande problema era a tuberculose. Isso. E nós tínhamos os pavilhões de tisiologia. Eram hospitais imensos, a maioria dos pacientes eram tuberculosos. Sanatório Partenon. O Sanatório Partenon isso. É isso, né? E aí esse trio, essa minha cancha aí que eu falo, Moacir Sclier, Bekele e o Bonô, foram muito importantes no combate à tuberculose, né? Tu vê que a transição epidemiológica, que a tuberculose naquela época quase foi erradicada, né? O trio, já que tu fala em trio, o trio famoso era Rifampicina, Etambutol e Hidrazida. Era a linha média. A gente brincava, Mossoró, Dorico Lindoberto, Etambutol, Rifampicina e Hidrazida.
Isso aí resolveu o problema. Agora, fazer uma referência específica em tuberculose, no Werner Ott, que sai daqui, vai à Europa, França, Inglaterra, Alemanha, porque ele nasceu na Alemanha, veio com 12 anos para cá, implantar o programa de tuberculose do Rio Grande do Sul lá. E nós tínhamos, gente, na nossa fronteira oeste, um número muito grande de incidência de tuberculose. Então, mas vocês conseguiram fazer... Sim, sim. Não, eles acabaram com a tuberculose, esses loucos. Tu acredita nisso? Mas e alguém trouxe de volta. Mas aí fez alguma coisa errada, mas isso é outra história. Mas aí é pós mas antes AIDS. Isso, antes, eu não ia dizer, mas antes de a gente mudar pro tópico futebol, eu queria lhe fazer uma pergunta que é o seguinte: com essa sua memória prodigiosa, o doutor Ivan Izquierdo nunca quis lhe estudar, o saudoso Ivan Izquierdo? Eu conto para você, sou muito interessante. A minha memória, ela é baseada na esculhambação. Eu tenho o meu princípio, que um dia eu disse pro doutor Izquierdo: tu guardas o que tu gosta. Perfeito? Como eu gosto de pessoas, gosto de municípios, eu e Bonô conhecemos Dr. Jefferson, os 497 municípios do Rio Grande do Sul, nós somos a todos. E todos os distritos. Então, quando ele me falou em Campinas Missões, eu disse Pacá Norte, Pacá Sul, Amadeu Norte, Amadeu Sul. Cândido Godói, Timbaúva. São Paulo das Missões, Pinheiro Machado, Linha Lavínia. Então é o seguinte, o que aconteceu? O Sclier, era muito gozado trabalhar com o Moacir Sclier, sabe? Eu vou contar esse episódio. Porque eu chego gurizinho em 79. Eles já eram uns figuraças. Afirmados. E o Sclier era assim, ó, vamos botar assim, ó. Não vou dizer Einstein, mas o Sclier era superdotado. Não, o Sclier perguntava para ele assim: onde é que tu nasceu? No Bonfim, Berlim. Bonfim, Berlim. E aí, o Sclier, naquele brilhantismo dele, e ele tinha aquilo do humor judaico do dia a dia, né? Embora, de vez em quando, ele fazia aquela carreira, era um humor judaico. Então, ele me dizia assim: tu é o único aqui que em 2 segundos entende a minha piada. Aí ele começou com isso, tal, e eu lembrava algumas coisas. Aí um dia, depois eu fiquei sabendo, ele combinou com o Bonó. Então, Bekele está fazendo trapaça. Essa tosse da memória é trapaça. Nós temos que estudar. Ele tinha uma médica que trabalhava no departamento dele, depois, não sei se vocês conhecem, a doutora Elizabeth Rendel Gava. Era médica, que fazia pós-graduação com o Ivan Izquierdo. E ele chegou, chamou e disse assim: doutora Elizabeth, eu não quero nada de ti. Tu vai lá no doutor Bekele, naquela época eu era o secretário substituto. Só para desmascarar. Não. Tu vai lá e descobre, porque ela estava fazendo tese para doutorado sobre tipos de memória, que eram das mais variadas. Então, claro que o Ivan Izquierdo tinha tipo A, tipo B, sei lá. E doutora Elizabeth, o que eu faço? Não, chega lá e pergunta qualquer coisa e dá um jeito de ficar lá um pouco e fica vendo ele trabalhar com os prefeitos para ver qual é o segredo e qual é a trampa dele. Isso depois ele me conta rindo, né? Tá, eu tô lá atendendo, eu fazia que nem psiquiatra chinesa, né? Psiquiatra chinesa vai a cavalo e vai Lacan, Freud, Jung e tal, aquele negócio, vai tudo a cavalo, né? E eu atendendo 3, 4 prefeitos, claro, me valendo disso. Estava ali o Guanaco, prefeito de Bagé. Eu disse: o que tu quer? Olha Negra, Serrilhada, Colônia Nova, tá, aquele negócio todo. Então, 4, 5 prefeitos. E eu nunca deixei nenhum colega de secretaria deixar de banco, tá? O que eu fazia? Quando era colega, médico, dentista, bioquímico, eu pedia para a doutora Virgínia: manda eles entrarem lá pela pré-sala do Bonô e vem por dentro para ninguém ver que estão furando e fica na minha sala. Eu atendo e psiquiatra chinês, né? Vai. E eu vi que ela senta e fica me olhando. Eu digo: pois não, doutora. E eu ali com 3, 4 prefeitos e tal. E aí o que acontece? Chega o
Eu me lembro que foi o prefeito Carlos Azambuja, o Guanaco. Doutor, e aí, eu disse, tu quer Ulha Negra, o posto de saúde de Ulha Negra, de coisa. E eu tinha uma pilha de uns... Na época, Candiota era distrito de Bagé também. Candiota, Ulha Negra, Serrilhada e Colônia Nova. Aí eu tinha uma pilha de uns 200 processos que não eram em ordem alfabética. Veja bem. Eu puxo lá do meio e dou para ele o processo dele. E ela olhando, né? Aí veio o segundo prefeito, era o Alcides Vicini. Vicini, de Santa Rosa. Vicini, com C, italiano é Vicini. Estava ali discutindo alguma coisa da Vila Cruzeiro do Sul. Morei na Vila Cruzeiro, lá em Santa Rosa. Em frente ao colégio. Só os talentosos iam para lá, para a Vila Cruzeiro. Aí eu pego, resumindo toda a história. Doutora Elizabeth olhou para mim e disse, tá bom, doutor Becquerel, muito obrigado, que o senhor me deu atenção, eu tinha dado atenção para ela. Eu fiquei pensando, mas o que ela queria mesmo? Não entendi o que ela queria, né? Ela foi lá para o Scliar. E aí? Onde é que ele se enquadra? Esse doutor, é a maior memória que eu já vi, mas é uma esculhambação que nem o esquerdo descobriu como é que ele faz. E aí acabou a história e tal. Eu só digo assim, quando tu gosta de pessoas, tu respeita a pessoa. Porque liderar é aquela velha história, né? Chefe é para índio, patrão é para CTG, né? Boa. Líder, chefe é para índio. Boa frase. Patrão é para CTG. Líder. Tu não precisa brigar, gritar, levantar a voz. Uma mãozinha no ombro. Bom, não era especialista nisso. Quando botava uma mãozinha no bolso, quem era do sexo feminino desmanchava, né? E os caras do masculino ficavam ali olhando. Tu não precisa gritar, isso é liderar. E o Bonô, eu era secretário de saúde de Pelotas. Fui secretário de saúde em 2 governos. Que nem Demar tu, Fetter? Não, sou bem depois. Do Irajá Andara Rodrigues. O Irajá. Até o doutor Irajá. Irajá Andara Rodrigues. Até o doutor Irajá entrou no papo agora. E antes foi no governo do vice do Bernardo de Souza, o Zé Maria. O Zé Maria. Isso. Então eu vinha despachar com o Bonô aqui. E o Bonô, o que eu sempre admirei nele era aquela educação, aquela fineza, aquela fidalguia. E agora, o Bonô era presidente do Museu da História da Medicina, isso. E eu fui nomeado vice. E ele continua aquele mesmo doce, né? Aquela pessoa assim, generosa, bondosa. Eu nunca vi uma pessoa tão educada, sabe? Ele não cria conflito, não cria discórdia, sabe? Só que é importante acrescentar assim, ele é exatamente assim. A aparência disso seria de uma pessoa fragilidade. Ele é de uma força. Ninguém dobra ele. Ninguém dobrava ele. O único que descobria que ele estava bravo era eu. Disse, como é que tu sabe? Ele fazia um biquinho. Depois ele vai ouvir, fazia um biquinho. Eu disse, o que houve, maninho, que tu tá brabo? Maninho, mico. Maninho, mico. Mas tem alguma técnica, por exemplo, para lembrar o nome da pessoa, alguma associação mental, alguma coisa que tu faça? Doutora Alessandra, nem eu sei. Realmente, eu guardo coisas assim lá de trás. Aquele negócio que o doutor Nogueira falou, um negócio interessante, para lá depois já entrar no esporte. Nós fomos criados com um jornal fantástico chamado Folha Esportiva. Folha Esportiva. Tinha a Folha Esportiva, Folha da Tarde, Correio do Povo. Tinha a Hora, que precedeu a 0 Hora, o Diário de Notícias do Chateaubriand. Então é o seguinte, apesar de bom aluno, o futebol era tudo para mim, né? O futebol era uma loucura. Tu queria ser jogador de futebol? Não, eu com 18 anos fui para o Vasco da Gama. O Gessi me levou para o Vasco, com 18 anos. Gessi, um dos maiores craques do Grêmio. E teu colega, dentista também. Essa é outra história interessante. Essa história do Gessi. Eu vou contar uma aqui que ninguém sabe, tá? Mas depois. E aí o que acontece?
Por que eu digo assim? Era uma cultura da folha esportiva, doutor Alessandro. O que era? Eu conseguia fazer uma negociação, sou filho de pai italiano, que veio da Itália com 21 anos, toscano. Meu pai não é vêneto nem calabresa, é toscano, que é a parte... E filho de uma espanhola. Então, e eu era filho único. Então, assim, para eles, tudo menos futebol. Para eles, tudo menos futebol. E aí, o que eu fazia? Fiz um acerto com ele. Eu conseguia levantar bem cedo e comprava a folha esportiva. Aquela época não tinha assinatura. E eu, no café, antes de ir para o colégio, eu não sabia, doutora, que eu tinha leitura dinâmica. Não sabia nem o que era isso. Eu só lia o campeonato italiano, o alemão, o inglês, do mar para o outro. Eu sabia todas as escalações, quase, que estavam na folha esportiva. Porque eu gostava. Entende? E aí ficava. Pois é, mas não é só questão de gostar, né, Jefferson? Não. Isso Bom, aí é um talento. O que eu ia dizer para você é o seguinte, eu não sou nenhum Sérgio Becchielli, mas vou contar agora uma história. Primeira vez que eu vi o Dr. Sérgio na televisão, num programa do finado Ricardo Vidarte, era 99, e ele estava fazendo uma análise, o Grêmio ia disputar a segunda partida contra o Caxias, pelo Gauchão, e ele estava fazendo a análise do meio-campo do Caxias e do comportamento e da dupla de volantes que ele achava que se assemelhava um pouco a do Filipão de 95 ali com o Dinho Goiano, o Gil Baiano, que jogaram na lateral direita, e ele ali praticamente, ele, enquanto gremista, não quis fazer isso com a torcida, mas ele deu muito a entender que o caixão estava fechado. Então, diante de tanta sapiência dentro do futebol e dessa capacidade de prever, como é que o senhor está vendo o Grêmio de hoje? E se quiser dar uma vistoriada, né, no panorama do futebol brasileiro, sinta-se à vontade. Olha, tem uma coisa que a turma está falando, né? Uso uma palavra ontem, que até eu estava com o Oftalmo Xavier, estava vindo com ele de carona, e eu usei uma frase, uma palavra que é comum, né? Só que está ficando a espanholização, né? Real Madrid e Barcelona. E eu acabei de dizer, aí estava o comentarista eu acho que era o Maurício, 3 segundos depois de mim, disse, a espanholização. O que nós estamos vendo assim? Isso é Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras estão num patamar. Ontem eu vou fazer uma homenagem a uma fábrica de chocolates da minha zona, do meu bairro, que era a Neugbauer. Nós levamos um Neugbauer total do Flamengo. Foi assim, um gato e o rato. Os primeiros 8 minutos o Grêmio não tocou na bola. Bola na trave. 2 minutos e 53 eu olhei pro placar que eu tava lá. Fosse assim, o jogo. Sim. Ela vai sempre. Eu olhei e disse assim, gente, nós vamos levar uma goleada histórica. Porque 2 minutos e 53, eles já tinham... O Everton já tinha feito 2 defesas. Inclusive... A bola na trave, que quando foi... Teve uma que bateu na trave, bateu nas costas do Everton e saiu. Inclusive, eu estava comentando, quando cheguei ao estúdio com o Dr. Nogueira, tá todo mundo fazendo uma espécie de terra arrasada. Eu fiquei satisfeito com o placar, eu achei que perdeu de pouco. Eu dizia, gente, o empate é nosso, vamos igual, o empate é nosso. Doutor Alessandro, podia ter acontecido um crime ontem. Se o Gabriel Mack faz aquele, era um crime. Seria o maior crime do futebol. Eu vou dizer, e o Grêmio ganharia aquele jogo. Diz que teve um pênalti no final. Parece que teve essa parte já tava, a gente já tava cruzada muito que bate no braço, e aí podia ter do empatado Caio Paulista. Podia ter empatado o jogo sem merecer nada. Porque foi... Não, eu vou dizer, sem nenhuma fantasia, eu acho que foi pênalti, porque ele... Pareceu, né? Os comentaristas já... Tá, mas Becchielli, me diz uma coisa. Tu que vê futebol desde sempre, nasceu no futebol, qual é o pior time do Grêmio que tu viu jogar até hoje? Mas para aí, antes de ele responder, respondo eu. Aquele time do De Leon que começou o Gauchão de 2005 e que foi terceiro e que foi um time que foi trocado, alguns jogadores foram trocados por uniforme,
do inicinho, cujo capitão era o Marcos Vinícius, um sujeito que era 8, que era um cara que eu nunca mais ouvi falar, aquele acho que foi o pior 2005. Grêmio que já existiu. E eu fecho com o Dr. Jefferson em gênero e número, porque é o seguinte, o que aconteceu? Política do É Grêmio. pior que esse agora? Grêmio, Mas esse time não é ruim. Esse aqui é a seleção... Ele tá mal Concordo. treinado. Eu Também concordo. acho. Só que eu acho o seguinte, bom, vai ficar meio antipático o que eu vou dizer. Eu acho que no Grêmio foi criada uma cultura de vagabundagem, né? Cada parada da FIFA que tinha com o Renato era 4 dias de folga em 2024. Em 7 paradas FIFA, 28 dias. Os jogadores do Grêmio foram os únicos trabalhadores do mundo que tiveram 2 meses de férias. Isso ninguém se dá conta. Se tu fizer 7 paradas FIFA. Mas voltando para aquilo ali que a gente pensa em figuras que comandaram o Grêmio Internacional. O Grêmio sai daquele desastre que foi a ISL, tá? E entra desesperado. Aí ninguém, nem Fábio Cobb, ninguém quis assumir o Grêmio. Aí o Paulo Odoni topou. Isso eu nunca vou me esquecer. Não vai esquecer, isso é gremismo. Chorando, ele assumiu. Aí quando ele assume no primeiro dia, gente, sabe quantos jogadores tinha no Grêmio? 8. 3 goleiros. E 5 jogadores de linha. Que ano é isso, Bekele? Isso é 2005. Nesse ano que tu fala que era o pior time. Quando ele sai, exatamente, o 2005, que nós caímos em 2004 e vamos disputar a B, Série B, 2005. E aí, o que ocorre? Vem o De Leon e o Mário Sérgio. Não, Mário Sérgio era craque. Pontos de Paiva para diretor. Perfeito. E aí, o que acontece? Eles sim, não era mais jogador, aí já era... Não. Eles tiveram que trazer umas figuras... É o seguinte, o cara dizia, eu jogo, vai. Eu jogo, Mas vai. aí diz que o Mário Sérgio foi muito importante nisso. Sim, né? não, mas o que ele está colocando é o seguinte. Então, em relação ao time mal treinado, sacrificar o De Leon. De Leon pegou um time horroroso. E saiu queimado daqui, né? E aí, saiu queimado. E um cara que não merecia E eu isso, acho né? que ele é o maior fez... capitão. No time dele tinha o Marcinho, que nós jogamos contra o Bahia e é famoso. Coloca aí no YouTube o Marcinho. É dor de barriga que eu acho que vai aparecer. Tá, mas e como é que sai disso? Não, mas como sai, foi a sai saída? disso o seguinte. Não, aí ele sai, e eu até vou dizer para vocês, um dia eu conversei com o Pelaipe. O Pelaipe para mim, é um grande executivo de futebol. Tá aí. E claro, eu sei. Mas o que ele está fazendo atualmente? Tá enfrentando o sistema. Tô colocando, exatamente. Aí o Pelaipe me fala, Pelaipe fala com poucas pessoas sobre futebol. Né? E eu tenho esse privilégio de vez em quando ele me liga. E o Grêmio está sem treinador. Eu digo assim, escuta. Falei para ele, e coincidiu que ele estava na cabeça do mesmo nome. Escuta. E esse rapaz que estava no 15 de novembro e agora está no Caxias, vai buscá-lo. Mano Menezes. Mano Menezes. E ele foi a Caxias e buscou o Mano Menezes. Aí o que o Mano faz? O Mano sempre foi um organizador de time. O Mano era um zagueiro central do Guarani de Venâncio, que nem Filipão, que dava até na mãe, no meio da dividida, mas o Mano sabia organizar um time. E aí o que acontece? O Grêmio, com o Mano, toma 4-0 do Anapolina. É verdade. Toma 4-0. Queriam derrubar o Mano. E graças a Deus o Pelaipe segurou o Mano. E aí o Grêmio deu a volta. Eu fecho com o Dr. Jefferson. Aquele time não era ruim, era muito ruim. Para quem já tinha era quase visto... amador. Para quem tinha visto jogadores maravilhosos... prazer que eu tive de jogar junto com o Gessi, com o Larry. Meu amigo, isso... Tá, isso mas peraí, era mas Gessi, Larry... O Gessi jogava no Grêmio e o Larry jogava no Inter? O nosso ataque da seleção universitária, 1965. Mas conta essa história. A história, já que isso aqui porque gremistas, é muito interessante. O Grêmio, em 62, vai fazer a segunda excursão para a Europa. E o Grêmio joga contra o Real Madrid. Com
com tava o Canário, Del Sol, Di Stéfano, Puskás e Rento. Era o ataque do Real Madrid. Veja bem, Que uma coisa. loucura. Esse é um dos maiores times do Real Madrid. Do mundo. Do mundo. Aí o Grêmio joga contra esse time. Dois monstros que seriam, assim, dois dos maiores, se tu fizer, entre os 6, 7 maiores jogadores do mundo de todos os tempos, tá? Di Stéfano e Puskás. O Grêmio joga contra esses caras e a maior figura em campo, sabe quem foi? GC. Maior figura em campo. O que acontece? Os espanhóis ficaram de olho. Pô, isso aí, quem é esse cara? GC, nome de mulher, tá? Tudo bem. O GC estava tirando odontologia. Mas me conta depois se isso foi antes ou depois do jogo lá na Argentina que ele fez 3-0. Não, Deve ter sido depois. Mas esse jogo aí tem um detalhe. Não, foi 3-0. Foi Foi 4-1. 4, os 4 Ele- gols. 3 dele. 4 Isso. dele. 4 dele. 4 dele. Aos 40 do primeiro tempo, aos 13 do segundo, aos 17 do segundo e aos 21 do segundo ele fez o quarto gol. Quando entra o treinador da Argentina em campo, Osvaldo Rola, diz assim, saque-lo, porque senão eles vão invadir, vão matar vocês. Sim, ele não Osvaldo parava. Rola teve que tirá-lo aos 22 minutos, porque ele ia fazer 6. Tá, vem cá. Agora eu só mas- quero que tu confirme uma história. A história que eu sei é que ele foi para esse jogo, saiu de Porto Alegre, ele ficou em Porto Alegre. Não, eu conto toda E a tinha história. comemorado a aprovação no vestibular. Exatamente. Sim, Ele mas tinha a- feito vestibular para odontologia. Mas o que... Não. Sim. Sim, Mas e o que passa. aconteceu, os preâmbulos, o Rui Osterman e o Davi Coimbra tentaram, fizeram tudo errado, que não era isso. E eu te digo assim, ó, eu tenho a história real por 3 pessoas. Por GC, ele mesmo? Osvaldo Rola. O GC é vivo, né? Não. Ah, já Faleceu morreu? em 88, fumava 4 carteiras por dia, câncer primário de pulmão. Que Eu acho. barbaridade, um craque. Ele trabalhou comigo na saúde, aí vem a famosa E série. tem um pequeno detalhe da vida do GC que tu não vai poder desmentir. Uhum. Que ele namorou, Não, namorou não. Ela atropelou ele. ela Elis pegou Regina. ele, Elis Regina. Não, ela atropelou ele. Ela ia atrás dele sempre. Porque o apaixonada GC por era ele. muito bonito, além de craque, era O bonito. GC era o David Beckham. Vou perguntar pra minha mãe olha se aí, era ó. bonita, minha mãe vai Não. confirmar. Não, Doutora, o GC era eu não posso famoso. te contar, mas eu vou dizer, era. Era. Mas olha aqui, só para... que eu estava contando Tava contando o Real do Madrid, GC. eles Real Madrid. contaram. Aí o que aconteceu? Isso foi depois, tá? Como é que ele vai parar conosco? Depois eu conto a história, que essa é a melhor de todas, do dia 25 de janeiro de 1959, que é esse dia que tu estás falando. Perdão, 25 de fevereiro de 59. Esse que ele passou no vestibular, É. vai de ônibus para Buenos Aires. Não. é? De avião com... De avião. Eu Chega te lá e conto- faz os 4 Eu te gols. conto a história. É. Eu te conto a história. Tá, mas tem uma outra Sem dormir há história. 2 dias. E agora eles têm desgaste. É isso que eu enlouqueço. Mas deixa eu te contar Vamos voltar pro Real Madrid. que Agora é o- eles não que podem que é o treinar futebol? cobrança de falta depois do treino Aí- porque eles têm desgaste. Aí, doutor Alessandro, vem aqui. Eles voltam da excursão e o segundo time do Brasil, na época, não era Vasco nem Flamengo, era a Portuguesa de Desportos, que tinha Djalma Santos, Servilha e Pojucã. E a Portuguesa vem na volta da excursão do Grêmio e o GC já tinha cursado odontologia, certo? Já O era GC já tinha dentista. cursado. Não. Já tinha feito vestibular em 59, Ah. tinha cursado. E o que ele fez? A Portuguesa veio e contratou o GC. O que ele fez? Trancou a matrícula. Trancou a matrícula em fevereiro de 62. Ah, ok. Tá? Sim, Fevereiro de assim 62. que ele... Certo. Trancou a matrícula e foi jogar na Portuguesa. Primeira semana de 64. Eu estou contando isso porque ninguém viu. Eu li a carta, ninguém viu, porque ele não mostrou para ninguém. E ele me disse que não mostraria porque diriam que ele era louco. Eu li a carta. Quer dizer que eu li a carta. Por quê? Vamos lá. Quando ele voltou, eu era o mais novo da minha turma, eu era o gurizinho e que jogava bola, que jogava com a 8. Ele chegou, eu tive que ir para a 7 e eu fiquei amigão dele e ia estudar no apartamento dele. Por isso
que eu acompanhei várias coisas. Aí, o que ocorre? Eu chego no apartamento e vejo ele na primeira semana de 64, ele recebe uma carta. Não tinha empresário. Eles mandavam cartas. Uma carta ali, carta do Real Madrid. Por quê? O Didi tinha brigado com o Di Stéfano, tinha saído do Real Madrid, e o Real Madrid queria contratar o Gessi. E o Real Madrid manda uma carta para o Gessi. Ô, Gessi, o senhor quer vir jogar no Real Madrid? E oferecendo ali. Gente, era uma ninharia. O Real Madrid não pagava nada. Claro, em relação a nós, pagava bem, mas para ir para a Europa, as pessoas se enganam. O Di Stéfano ganhava presentes dos empresários, mas não ganhava muito. Só que quando ele recebe essa carta, na segunda semana chega outra carta. Irmão José Otão, reitor da PUC, dizendo: senhor Gessi Lima, seu trancamento de matrícula acaba em fevereiro. E o Gessi, entre voltar para terminar a faculdade e jogar no Real Madrid, ele preferiu, no auge da carreira dele, voltar para tirar a faculdade. E aí o que ocorre? Paralelamente a isso é importante citar, tinha um menino que tinha jogado no Cruzeiro, Raul Tagliari, que é cunhado do Alfredo Engler, provedor da Santa Casa. Doutor Alfredo Engler, provedor da Santa Casa, casado com a dona Solange. A Solange é irmã do Raul Tagliari. E o Raul Tagliari, família bem, família aristocrata e tal, mas o Raul Tagliari jogava muito. Basta ver que em 1960 o Cruzeiro foi jogar contra o Inter, com um ataque de Tesourinha II, Mauro Barrilzinho de Pólvora, Raul Tagliari e Carai Hilário, tocou 5-0 no Inter, com 3 golos do Raul Tagliari e 2 do... Fizeram uma loucura. Aí o que fizeram? Grêmio Internacional. O Grêmio tinha o Juarez, o Inter tinha o Larry, não deram muita bola e o Larry foi... O Raul Tagliari foi para a Europa com 20 anos. Coincide isso. Na mesma semana, o Raul está jogando, acho que no Rapid Viena, e recebe uma proposta, se eu não me engano, para ir jogar no Bayern Munique. E recebe, claro que a carta para a Europa demorava mais, uma carta do irmão Otão. Senhor Raul Tagliari, seu trancamento de matrícula acabou. Quer dizer, um craque da Europa e o outro, o maior jogador brasileiro de todos os tempos. Tá? Conto. Março. Domingo, dia 1º de março, 2, segunda-feira. Nós, primeiro ano, indo para o segundo. Passamos anatomia, histologia, agora nós vamos enfrentar a patologia no segundo ano, aquele negócio todo, fisiologia. Nós todos faceiro na sala 111 da PUC, abre a porta, tu te imagina hoje abrir a porta e o Neymar vir sentado do teu lado. Abre a porta, quando abre o Gessi era um mito. O Raul também conhecia, mas o Gessi era um ídolo. Entra Gessi e o Raul juntos pela porta na minha aula e senta do meu lado. Eu olhei para ele: o que eu faço agora? Bom, aí, como eu era o mais novo da turma, tinha o nosso capitão do time, doutor Marco Túlio Mazzini Carvalho, que foi diretor da odontologia muitos anos. Chegou para mim e disse assim, eu tinha estudado com ele. Como eu era o mais novo da turma, todo mundo tinha 2, 3, 4 anos mais que eu. Eu entrei com 17 para 18. Na época, ninguém entrava, né? Chegaram para mim: tu tem uma prenda. Fizeram para mim. Aí tem a história: tu tem uma prenda que tu vai levar. Se não levar, tu não vai ganhar mais nenhum convite para ir nos bailes da reitoria. Ah, é? Chantagem comigo? O que é? Tem que convencer o Gessi e o Raul para jogar no time da aula. O cara não quis jogar no Real Madrid, tem que jogar de jogar. Resultado, gurias. Resultado. Eles disseram, tá. Eu cheguei para ele. Não, o Raul era barbada. Para o Gessi, que nunca mais deu. O Vianney Carlet e o outro, Nando Gross, desesperavam que queriam entrevistar. Ele nunca deu nenhuma faculdade. E a única fotografia que existe dele, eu tenho ela, está lá no carro, eu podia ter trazido aqui, do nosso ataque. Aí eu cheguei para ele e disse, ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Isso era lamentável, tá? Ele não era já na época de jogador? Sim. Ele e o Gerson. Querido, ele era pior que o Gerson. O Gerson fumava 2, ele fumava 4. Aí eu cheguei para ele e disse, fumaça? O apelido dele de fumaça. Ele já olhou para mim assim, todo mundo reverenciava, eu já fumaça. Tu
tu tem que me quebrar um galho monumental. Ele olhou para mim e disse, o que houve, gurizinho? Chamando de gurizinho. Digo, se tu não jogar no time da aula, eu tô ferrado. Eu nunca mais vou ganhar convite para baile do centro acadêmico. E parou. Tá bem. Ninguém acreditava. Aí passou a jogar conosco. Março, abril, aí eu passei a jogar com ele. Aí chegou em maio, é um fato que me toca, né? Chegou em maio de 64, ele chega e diz, gurizinho, quer passar um mês no Rio de Janeiro? Eu digo, fumaça? Eu não tenho dinheiro. Não, então não vai gastar nada, tem casa e comida lá para ti. E me mostrou o Vasco convidando ele para jogar no Rio. E ele estava me mandando para o Rio no lugar dele. Eu digo assim, tu tá com febre, tu tá bem? Não. Tu é finalizador. E aqui o Grêmio tem o Joãozinho Severino, que não é finalizador, é só bem armador. Então só tem o Darlan que está iniciando. Quem eu sei que finaliza é tu. Bom, resultado, essa foi a experiência minha com ele, tá? Minha com ele. O Darlan que tu fala, aquele irmão do Caçapava? Irmão do Caçapava. Que fazia a dupla Caçapava e Birinha no Brasil de Pelotas. Exatamente. Tá. Exatamente. Aí, e o Darlan jogou no Flamengo de Caxias. Exatamente. Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade, só que ele me enganou. Ele disse que era para ir para os juvenis do Vasco. E era para ir nos profissionais. Cheguei lá depois e disse, olha, onde é que eu tenho os juvenis? Aí quando cheguei, porque eu fui de mochila lá com roupa, parei na caverna. O Jardel gozava muito comigo, né? O Jardel que jogou no Grêmio. Aí, doutor, o senhor parou e os ratões? Eu disse, os ratões continuavam desse tamanho, passando perto de nós lá. Tu treinou lá? Cheguei lá, ele me deu a passagem aérea, 29 de junho. Cheguei lá dia 30, me acomodei. Dia 1º de julho, comecei a treinar. A zaga do Vasco era Paulinho Piranha, Bellini, Orlando e Coronel. Cara... Orlando e Bellini na seleção brasileira. Os melhores. Bellini, são campeões do mundo. Bellini campeão mundial. E eu olhando... Orlando também. Eu no vestiário, olhando o Orlando, eu não minto. Eu comecei a bater a tremedeira, eu entrei tremendo, eu não conseguia caminhar. Sim, o Bellini tem a estátua na frente do Maracanã. Exatamente. A estátua do Bellini. Eu ia treinar contra aqueles caras. Tá bem. Aí, eu digo, o que o Gessi me botou? Por que ele foi convidado para ir para o Vasco? Tem a história muito ligada aí com o doutor Arnaldo da Costa Filho, tá? Nosso grande Arnaldo da Costa Filho, cantor da associação. Morreu agora, com 100 e poucos anos, cantava lá no Museu da História da Medicina. Ia fazer 103. O que aconteceu? O Vasco tinha o Vavá, que era o goleador de 2 Copas, tá? Isso. E do lado dele, o Vasco tinha contratado o Saulzinho do Peito de aço? Bagé. Vavá, o peito de aço. Peito de aço. Sim. Tinha contratado, campeão de 58 e 62. O Saulzinho do Grêmio Bagé. Não, do Guarani. Do Guarani, perdão. Do Guarani. E aí o Saulzinho teve meniscos cruzados rompidos. E aí disseram para ele assim, tu acabou o futebol. Isso não tem nada a ver com a história, mas o Saulzinho veio para cá. Dr. Arnaldo da Costa Filho deve ter feito a primeira cirurgia de menisco cruzado do Brasil. E o Saulzinho jogou mais 8 anos. Quando tinha um dito lá no Rio que ele não ia. Isso é uma coisa da história da medicina que ninguém registra. E o Saulzinho era um baita jogador. Isso, mas aí o Saulzinho veio e queria um Gessi para jogar com o Vavá. Daí ele me manda. Então, resumindo, como nós da faculdade, medicina, odonto, farmácia, não era por cadeira, era por semestre. Te lembra? Primeiro semestre, segundo semestre. Sim. No interregno, 1 mês de férias. E eu fui para lá no mês de férias. E fiquei 1 mês treinando Vasco. Só que aí, depois da tremedeira das pernas... Aí veio uma carta do José Otão. O senhor... Não. Aí, seu trancamento... Não. Daí manda uma outra carta. Doutor... Irmão Otão, eu não vou lhe dizer um palavrão, mas o senhor é um empata F. Aí eu olho, tio, eu paro e olho assim para aqueles caras. Imagina um guri de 18 anos, Porto Alegrense, aqueles caras que eram ídolos mundiais. Eu pensei o seguinte, para um pouquinho. Eu de guri jogava lá na Vila Teodoro, com o caminhão nosso ligado, porque as partidas terminavam com os caras de navalha atrás de nós.
E a gente pulava no caminhão e ia embora. Digo, pô, eu vou me mexer para esses caras. Eu estou fazendo uma autopsicoterapia, né? Eu tinha que arrumar alguma desculpa para enfrentar. E aí passei o mês todo lá com ele. Tinha um detalhe, eu corria 100 metros rasos na Sojipa, era muito rápido. E acho que enganei, tá? Enganei, fiquei lá o mês todo. Nos últimos 15 dias, outra história. Eu parei no apartamento do Elton, saí da caverna, que era muito ruim, fui para o apartamento na Siqueira, quem conhece o Rio sabe, a Siqueira Campos. O Elton jogava no Botafogo. Elton Westensafer. Tinha saído do Grêmio para jogar Elton Westensafer, tinha saído do Grêmio, estava no Botafogo, e estava o Botafogo excursionando pela Europa. E um amigo do Elton chegou e disse, pô, de Porto Alegre, pô, guri, eu estou com a chave do apartamento do Elton. Para lá no apartamento, com ela só volta em agosto. Eu digo, tá bem, eu vou precisar ficar naquele vendo eu e os ratões, cada ratazana desse tamanho no meio da... Tá bom, terminado o negócio, dia 31, dia 1º, eu retorno para cá. Aí dia 2, tô na coisa, encontro Gessina. E aí, para mim, ele, só para dizer, intelectualmente ele era alto que nem o Milton Coelho, alto nível, né? Intelectualmente, o cara que é dentista, o Milton Coelho, que era do Grêmio. Sim, mas caras, o cara é inteligente e bonitão, né? Chegou bem, ei, guri, como é que foi? Eu digo, eu acho que enganei. Quero saber de futebol, quero saber que tu tinha me dito que queria ver as peças teatrais. Digo, vi todas. Vi o lançamento 64 da My Fair Lady, Paulo Otran, Bibi Ferreira. Fui a todas as peças teatrais de noite. Toda donzela tem o pai, que é uma fera, do Oduvaldo Viana Filho, cuja atriz principal era a Verinha Viana, que era a filha do Oduvaldo Viana. Então, eu era um cara que gostava de teatro. Então, aí, o que acontece? Fala depois do teatro, onde é que tu ia? A frase, não. Ia dormir porque eu tinha que treinar no outro dia muito cedo. Ouve aqui. Aí chega mais ou menos dia 14, 15 de agosto. Gurizinho, estamos com um problema. Pô, não aprontei nada, tio. Fui... Não, está aqui o contrato. O contrato do Vasco. Sabe qual era o contrato? Casa, comida, roupa lavada. Me transferiam à faculdade, 2 salários mínimos por mês. Seria hoje 2.500. Eu olhei para o Gessis assim. Que fumaça? Disse, por isso que eu te mandei. Tira isso da cabeça. Tu tem algo te esperando lá adiante. Só disse isso. Isso é 64. Tu acredita que em 86, no dia que eu estou assumindo o lugar do Bonô como secretário, tá lá o Sclia, tá lá toda aquela hora, todo o Cachute, todo mundo, 2.000 pessoas. Eu olho lá no fundo, 3 gremistas maravilhosos. Oswaldo Rola, Gessi e Ortunho. Os 3 lá no fundo. E eu estava com a Suzana, minha mulher, com a nossa nenê no colo, estava ainda amamentando tal. E aí todo mundo veio, e o Bonozinho do meu lado, né? E eu esperando terminar o negócio para levar o Bonô até o carro, que o Bonô estava 6 anos de secretário, o Bonô já era uma lenda, estava saindo ali, tal, o Bonô do meu lado, tal. Aí o governador saiu, Adilson Mota saiu todo mundo, e os 1.000 e tantas pessoas saíram, vem vindo. O Oswaldo Rola não, esse veio logo, me cumprimentou, foi embora. Aí veio, por último, o Gessi e o Ortunho. Aí o Gessi chega, e ele era dentista da saúde, era funcionário da saúde. Assim como o Milton era funcionário da Previdência. Milton Coelho. Aí ele chega para mim e diz assim, Excelência, nunca vou poder mais te chamar de gurizinho. Eu digo, Gessi, tu pode o que tu quiseres, cara. Não tem. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu não te falei que tinha alguma coisa te esperando lá adiante? Mas isso era naquela época, agora é o contrário. Agora é o Pelo amor de Deus, os caras hoje não jogam nada, e ganham 1 milhão, mas não jogam nada. Então, assim, são histórias. E a outra história realmente é essa, né? Que a Elis Regina, isso, ele era solteiro e tal, era apaixonada por ele, né? Pelo absolutamente apaixonada por ele.
É o grande amor da vida dela. Mas não que foi, bom não que... foi o César Camargo Mariano, nem o Ronaldo Bosco. Mas que bom que Mas não não deu apareceu certo. no filme dela. Mas que bom que não deu certo, e aí- porque senão ela ia ter ficado aqui e provavelmente E aí- não ou seria ele- a Elis e aí- Regina. Não, ou ele E teria aí- ido pro Vasco da E Gama. lembrando essa que ele quer saber o que aconteceu naquele dia, aconteceu o seguinte: os vestibulares de PUC e URGS, ou Católica e URGS, não eram juntos. Era um em cada semana. Então, o vestibular de odonto, o GESI fez o vestibular de português na quinta, o vestibular de física era assim, era português, física, química, história natural. Os nossos vestibulares, né? Perfeito. Saúde, É, medicina e odonto. biologia, né? Isso. Não, mas ele tinha feito os dois e tinha que fazer segunda química e terça história natural, que congregava botânica, biologia e zoologia, que era a história natural. Tu já Nessa sabemos época ainda era de escrever, subjetivo. tudo, nada Nada não de era- marcar. Essa mumuzinho. Não era prova Não, objetiva. É, foi de- muito depois. essa de Objetivo tu foi muito escolher tempo quatro é depois. tudo descritiva, Ah. certo? Isso. Bom, o que acontece? Ele Não, faz só as- para o público saber disso. pro É nosso que público, alguma então. vez foi assim. Ele sai. Não, aí que tá. Ele faz os dois e sexta de tarde o Grêmio viaja para Montevidéu, que foi isso dia 20. 21, sábado à noite, Centenário, Grêmio versus Seleção Uruguaia, que tinha sido campeã mundial em cima do Brasil. Em 1950. Santa Maria, com aqueles jogadores Didia. Didia e tal. Só que o Didia não estava mais. Estava Roya e Spencer, que eram os caras do Nacional de Penharol. O Bidulho Varela tava. Tava já em final de carreira. Aí o E Grêmio... o Didia é o que fez o gol e o outro gol foi do Stefano. Stefânio. Stefânio. É. Mas ouve aqui. Aí E o gol do Brasil, quem é que fez? foi o... Peraça? Foi o gol do Brasil É. foi do... Foi 2-1, né? Foi do ponta direita, eu acho. Foi do ponta direita, que não era o Tesourinha, porque estava lesionado. Julinho Botelho? Não, botei ele veio em 54. Vem depois, é. Bom, 50. mas só para dar o lance. Olha o Pepino. Vamos colocar assim uma coisa. Ele é um fenômeno. Ele não gostava de jogar futebol. Ele não gostava de jogar futebol. Ele só jogou futebol para poder atingir o sonho dele, que era... O sonho dele não era direito, medicina, engenharia. Ele sempre teve o sonho da odontologia. E ele queria odontologia. Então, quando o Grêmio trouxe ele, disse assim, eu vou desde que vocês me deixem tirar. Aí eu jogo. Mas trouxe ele da onde? Uruguaiana? Ah, o GC era de De Uruguaiana? Uruguaiana, GC de pensei Uruguaiana. que ele E fosse ele só daqui. veio com essa condição. Aí ele faz esses dois jogos, ele é muito inteligente, é um cara inteligente. Resolve ser sábado de noite o melhor em campo. O Grêmio empatou 1-1 com a seleção uruguaia. Gol de Giovani, ele bota Giovani na cara do goleiro, Giovani faz 1-0, e o Spencer, que era do Penharol, empata no fim do jogo. Tá? Mas Isso é ele... depois da Copa de 50, né? isso é 59. Ah, Um 50. ano E aí, depois da Copa de e aí 58. ele tem que voltar para fazer mais duas Não, provas. não, aí que tá o Jânio. Aí o que acontece? Isto é sábado, 21. E o Grêmio tinha um contrato assinado com os empresários que quarta-noite o Grêmio ia enfrentar o Boca na Bombonera. E na sexta, Chacarita Juniors, que fica também na Grande Buenos Aires. Sim. Tá? Aonde está enterrado o Perón. Aí o GC, Cemitério de Chacarita Júnior Júnior. chega domingo de manhã, que nunca porque eles jogaram tarde, chegaram no hotel 1h, até jantarem, foram dormir, todo mundo dormiu até meio-dia. O GC, 7h, estava de pé. Foi pro refeitório, estava Fernando Creve, Pedro Pereira e Oswaldo Rola tomando café, 7h30. Pedro Pereira? O Pedro Carneiro Pereira? Não, o Pedro Pereira é presidente do Grêmio, que foi presidente do Grêmio, Ah. que é homônimo. Aí o GC, isso ele me conta depois, e o Oswaldo Rola me confirma isso, né? Ele chega, quando ele chega na mesa,
Pá, Gessi, foi o maior jogador em campo, né? Ele acabou com a seleção uruguaia. Gessi, vem tomar café conosco aqui. E ele disse, seu Oswaldo, antes de eu sentar com o doutor Fernando e com o doutor Pedro, vamos fazer uma prosinha aqui, coisa de fronteirista, uma prosinha aqui. Seu Rola, o senhor sabe qual é meu sonho na vida, né? Sei. O senhor sabe que eu tenho prova segunda e terça. Eu quero que o senhor convença aí a diretoria a me liberar hoje para ir para Porto Alegre. Pô, Oswaldo Rola. E aí, e o Boca? Bota o Rudimar, que o Grêmio tinha contratado do Cruzeiro, bota o Rudimar. Bom, aí o Oswaldo Rola chega para o Fernando Creflo, fala, doutor Fernando, tem o seguinte, o sonho da vida dele é isso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, se ele ficar contra gosto, ele não vai jogar nada. Ele vai ser uma figura nula quarta-feira. Não porque ele quer, ele vai entrar em depressão. Aí o Fernando Creflo disse assim, pega uma van e leva ele para o aeroporto e vai alguém junto para comprar passagem para ele. Liberaram ele para não jogar contra o Boca. E aí ele voltou e fez os 4 gols. Faz segunda-feira química, terça de manhã química, história natural, e vai para casa. E aí, meu amigo, os resultados iam ser apresentados no dia seguinte. Porque era só odontos, tinham lá, sei lá, 300, 400 candidatos para 60 vagas. Ia ser no dia seguinte, às 11 horas da manhã, onde é que era a faculdade de odonto? Não era lá, era no Rosário ali. Era ali o direito ao odonto. Bom, resumindo toda a história, ele chega lá, ele era solteiro, passou em festa terça de noite, né? Não dormiu nada. E de nervoso, fumou, acho que 8 carteiras de cigarro, chegou de manhã, não tomou café, não tinha jantado, não tomou café e foi lá para o Rosário. Quando ele chega no Rosário, estava presente nessa hora o doutor Marinão Porto, que foi que é o nosso grande parceiro de saúde pública. Marinão Porto. O Marinão é mais gremista que nós 4. Então o Marinão viu o Gessi, quase desmaiou também, né? Aí o Gessi chega e diz para eles assim, eu não... Aí botaram a lista. E ele diz assim, olhem para mim porque eu não tenho coragem de ver. O cara que fazia gol em qualquer um não tinha coragem de ver a lista. Aí olharam. Tchê, 60, tu passou! 35. Passasse! E ele ficou estático. Aí chegou alguém que disse para ele assim, pô, cara, tu passou, vai jogar hoje de noite. Aí uma história curiosa que me foi contada pelo secretário do Rosário. Uma pessoa acompanhou ele, subiu um andar, porque a lista estava ali no saguão do Rosário, que fica na esquininha. Sim. Saguão do Rosário. Eles sobem para a secretaria e estava na secretaria Pedro Tomasi, que era um rapaz humilde, mas batalhador, inteligente, que depois se formou comigo. Quando o cara da secretaria viu o Gessi entrando, minha filha, era uma comoção, né? Ele disse, Gessi, educadamente, posso lhe pedir um favor? O que tu quiser. Me liga para a Assembleia, para o deputado Ari Delgado. Aí fizeram a ligação, não tinha celular, só o telefone, ligaram para Ari Delgado. Aí que vem a parte cômica. Aí quem me conta, por isso que eu sei toda a história, o Ari Delgado me contou isso. Quando eu fui secretário, o Ari Delgado ainda era uma grande figura política e a gente gostava de conversar e ele sabia que eu gostava de futebol. Aí ligam para a Assembleia, olha o detalhe, doutora Alessandra, de machismos e como tem os antimachismos, né? A secretária atende. Olha, aqui é Gessi, eu gostaria de falar com o deputado Ari Delgado. Mas ele está em reunião. Olha, tudo bem, ele é muito educado, tipo Bono. Só diz o meu nome para ele. Aí ela chega assim, com uma vontade. Deputado, tem uma mulher aí no telefone com voz de homem que quer falar com o senhor. A dona Gessi. A dona Gessi.
Me dá esse telefone. É hoje, assim. Aí ele pega, e aí, passei, doutor Ari. Tu tá onde? Tô aqui no Rosário. Não come nada, não almoça, pega, bota uma beca e vai para o aeroporto. 3 horas ia sair o avião. Sem almoçar, sem tomar café, sem jantar, sem dormir. Café, e nem almoçou. Pega, agora, eu acho que a gente tem que louvar determinadas pessoas da vida pública. O Ari Delgado, como ele era vice-presidente de futebol do Grêmio, ele tinha passagem paga pelo Grêmio na econômica. Quando o Gessi disse que ia, ele me contou isso, me pediu que eu não... Ele, do bolso dele, ele fez um upgrade dele e comprou uma... Foi o Grêmio que pagou. Ele pagou os 2 na primeira classe, porque ele já imaginou que o Gessi não tinha dormido, e foram os 2 na primeira classe. Aí me conta o Ari Delgado, disse assim, doutor Bekele, com 1 minuto de afivelamento do coisa, ele está do meu lado e começou a roncar, porque ele não tinha dormido, né? Começou a roncar. E aí o que acontece? Voo, Montevidéu, Scala, e Montevidéu, Ibiza. Buenos Aires. Não, o aeroporto de... Ezeiza. Tá. Aí o que acontece? Naquela época... Ezeiza não tinha naquela época, era o Central Park. Central Park. Ezeiza não existia. Não existia, veio depois. Central Park. Aí o que acontece? Naquela época, hoje não tem nem bolachinha, né? Naquela época eles serviam um arroz com filé, o molho madeira e tal. Da Varig. Isso era da Varig. Sim, Varig. Aí o que fez o Ari Delgado? Então, ainda mais primeira classe. E ainda mais, e podia fumar no voo. Todo mundo fumando. A única vez que ele não fumou na vida foi no voo porque ele caiu duro. Aí o que fez o Ari Delgado? Pegou a marmita dele, comeu, filezinho e tal, e disse assim, embrulha outra. Pegou a marmita do Gessi e guardou. Segurou. O avião para em Montevidéu, me conta o doutor Ari. Doutor Bekele, ele não acordou. Aí o avião ficou lá meia hora, não houve troca de avião. A gente chama escala isso, né? Escala é quando não tem troca. Aí ele pega, vai. Mais ou menos umas 15 para as 8, ele chega no Central Park. O jogo era às 9. E ele acorda. Tá na hora. Esse jogo é contra o River ou contra o Boca? Contra o Boca. E lá na Bombonera. Mussimessi, Filgueiras e Cardoso. Barberes, Ratim e Scheindler. Ambróis, Pereira, Lojácono, Rota Rodrigues e o Dica. Esse time do Boca de 59. E o do Grêmio? Do Grêmio era uma barbada. Germinaro, Orlando, Ayrton, Enio Rodrigues e Ortúio. Elton e Milton, Giovanni, Gessi, Juarez. Mas também era time, né? Timaço. Timaço. E resultado, ele acorda, te lava, pega uma van e foi tomando a primeira refeição, depois de 1 dia e pouco, a primeira proteína e carboidrato que entra foi ali, doutor, ali. Indo para Bombonera. Aí eles chegam 10, Bombonera, chegam 10 para as 9. O bairro da Bombonera é La Boca, né? É a Boca, bairro da Boca. É lá que fica o estádio. Aí quando eles chegam, o time do Grêmio já está em campo. Todo. Rudimar na meia. O Oswaldo Rola no vestiário, entra o doutor Ari e simplesmente o seguinte, te arruma aí. Foi lá, tirou o Rudimar, o Rudimar ficou tão bravo, quebrou uma porta, teve que pagar. Aí o Gessi entra sem treinar, sem alongar, é aquilo que a doutora diz, sem nada, nem óleozinho na perna, nada. Faz 4 gols do Boca. E entra para a história. Que na história ninguém Nunca fez. acontece. Pelé fez 1 gol máximo contra o Boca na Bombonera. Maradona, no Argentino, 1 gol. O único cara que tinha feito 2 gols contra o Boca na Bombonera foi o Labruna, pelo River, em 1948. La Bruja. Não, Labruna. La Bruja era o Verón. É o pai do Verón. Não, esse era do que era Verón também. Esse era do Rosário, né? Do Rosário Central. E aí, essa história. O cara entra lá, destrói.
E aí tem um fato no meio. O cara mais malvado da Argentina, mas mais malvado, aí quem me conta foi o próprio Ortunho. O cara mais malvado da Argentina era o Ratinho. Quem era o Ratinho? O centro-médio da seleção argentina, que em 66 mandou a Rainha Elizabeth... Põe a mão mandou mesmo. Não, ele bota a mão. Tem o filme. Na frente Na da frente Rainha da Elizabeth. rainha, ele bota a mão. O Ratinho fez o sinal... O gesto. O sinal... Tu imagina o seguinte, como é que era o cara, né? 1,90 m. O Ratinho era um bandido. Quando Mas o Ortunho também não era Não, mal. aí que vem a história do Ortunho. Quando ele fez o quarto gol, o Ratinho chegou para ele assim: vou matá-lo. Quando ele disse isso, meu amigo, o Ortunho chegou por Orlando Romanha, que era um cara de alta finesse toda, mas era brigador de fim de baile lá em Júlio de Castilho. Fez piscadela para Orlando, e o Orlando e o Ortunho encostaram no Ratinho. O Ortunho 1,88 m, o Ratinho 1,90 m. Mas o Ratinho olhou para aquele morenão ali. Vai matar quem? Vai matar quem? Aí eles resolveram. E aí ele saiu. E por que saiu um gol do Boca? Sabe por quê? Porque o Germinário, que tinha sido do Gimnásio Esgrima de La Plata, ele viu que os caras iam invadir e matar o time do Grêmio. O que ele fez? Eu tenho que atrair para mim um problema. Ele toma um gol do meio de campo. Para acalmar. Do Edwards. Um cara que entrou no lugar do Cardoso, era um inglês, descendente inglês, chuta do meio de campo, a bola despretensiosa, e ele vai e deixa passar no meio das pernas de propósito. Aí o que acontece? Acalma. 38 mil, 40 mil pessoas começaram a pegar o pé dele. Catarse. Acabou. Catarse. Senhores e senhora, infelizmente o tempo é inexorável e o nosso já chegou ao fim há um certo tempo, mas que aula hoje, né, doutora Alessandra? Que catarse, né? Baita programa. Para história. Para história. Quero agradecer a todos vocês, agradecer especialmente o Dr. Sérgio Bekele, entregar para ele a lembrancinha do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é gentilmente preparada pela nossa produtora Cláudia Fleury, no nome do eterno presidente do sindicato, Dr. Marcelo Matias. E eu quero agradecer especialmente vocês que estão aí do outro lado, nos dando o prazer da sua companhia e nos propiciando participar da vida de vocês nesse momentinho aqui, que eu tenho certeza que foi de relaxamento, mas principalmente aprendizado. E voltamos todos no próximo Sala de Prescrição.